Jesus, por esse momento, eu quero ler aqui o Salmo de número 137, e aqui a igreja já conhece aqui esse Salmo, algumas situações a gente lê ele, mas a gente quer fazer menção dele novamente. O Salmo de número 137, versículo 1, ele diz assim: junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. E ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, e os nossos captores pediam-nos canções. Exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. E a gente sempre comenta aqui que esse é o momento que os babilônios estão levando o povo de Israel. Então eles estão deportando o povo, e os levitas, então eles eram tão marcados, era tão notória a arte que eles tinham, a habilidade que eles tinham, não apenas espiritual, mas enfim, de cantar, de tocar, desde o tempo que Davi instituiu ali os músicos, os cantores, que os babilônios diziam para eles, já tinha chegado na Babilônia, diziam: cantem para nós uma das canções de Sião. As canções de vocês são tão belas que vale a pena a gente sentar aqui e ouvir cantar. Então a gente sempre comenta que Jesus tem tudo a ver com a cultura, não é? Jesus tem tudo a ver desde o tempo bíblico. Jesus está na cultura, e ali nós devemos falar de Jesus, compartilhar Jesus. E hoje a gente está muito feliz que o nosso irmão Gesiel está aqui conosco, nos dá uma alegria aí. A gente estava comentando, né? A gente já tinha pensado e enfim, ser programado para contatar. A gente já foi abençoado pelo seu ministério em outros lugares, enfim, nos trabalhos com a convenção. E hoje Jesus preparou esse momento para estar aqui com nós em Campo Novo. A gente está muito feliz por esse tempo, por essa oportunidade. E quem, vamos dizer assim, o irmão Gesiel aqui, o nosso missionário aqui do Rio Grande do Sul, se encaixa perfeitamente aqui nesse salmo. Jesus tem usado a vida dele, o seu ministério, dons, talentos, e vamos dizer assim, de cultura gaúcha, então, assim, é uma referência para nós. E a gente compartilhou durante a semana na igreja os devocionais, enfim, depois o irmão Gesiel vai falar melhor, né? Sabe explicar melhor para os irmãos, enfim, o trabalho. Mas, então, assim como antes Israel era uma referência na cultura, hoje a gente tem a alegria de receber o irmão Gesiel aqui, que para nós é essa nossa referência também. E é o primeiro de muitos outros momentos que a gente quer celebrar Jesus junto, não só aqui dentro da nossa igreja, mas para a nossa comunidade, para a nossa cidade também. E o pastor Josias aí nos deu alegria, né? O pastor Josias depois ele disse que vai se apresentar para a igreja aí, né? Para conhecer o Josias. Então, o Josias e a Denise estão ali com as meninas, a Raquel e a Rebeca, e a gente está muito feliz de poder ter encaixado esse roteiro para estar aqui conosco. E que bom que vocês estão aqui hoje conosco, e Jesus é o motivo principal, a razão desse movimento aqui. E a nossa oração, como a gente sempre fala, é que você venha ouvir a voz de Jesus e você venha se inspirar, e você saia daqui inspirado, tocado, melhor do que a maneira que você entrou. Tanto aqueles que estão aqui, quanto aqueles que estão assistindo a nossa celebração, essa transmissão, aqueles que ainda vão assistir. E a gente vai aproveitar aí também o movimento, o cheiro já está chegando, né? A gente vai preparar depois um carreteiro bem campeiro. Esse carreteiro é campeiro e pastoral, né? É abençoado em todos os sentidos. Aí hoje é dia de festa. Vamos agradecer ao Senhor Jesus? Vamos colocar de pé? Vamos orar? E vamos agradecer a Ele, enfim, vamos iniciar nossa celebração com uma oração de agradecimento. Agradecer a Ele por esse tempo, pelo seu cuidado. Está uma semana que está se findando, e Jesus tem cuidado de cada um de nós. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado ao Senhor por esse tempo abençoado e esse momento tão especial que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Senhor Jesus, por hoje podemos estar reunidos como igreja, como família na fé, para celebrarmos ao Senhor. Nós te amamos, Senhor Jesus, e o Senhor é o motivo e a razão principal desse movimento e desse encontro. Senhor Jesus, recebe nessa noite nosso louvor, recebe nessa
noite nossa adoração. Senhor, cada oração que será feita aqui neste lugar, cada canção que será entoada, tudo é para o Senhor, tudo é para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor Jesus, que o Senhor venha encontrar liberdade em nosso meio e em cada coração, em cada vida, que o Senhor venha alcançar cada lar, cada família nessa noite, ó Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós. Muito obrigado, Senhor, por cada bênção e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e na vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão. Obrigado, Jesus, porque o Senhor cuida de nós, nos protege e supre cada uma das nossas necessidades. Por isso nós nos alegramos e por isso nós celebramos a Ti nessa noite, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Bom, Gesiel. Boa noite, família. Vocês podem tomar assento, fiquem à vontade. Uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Prazer conhecer cada um de vocês. Primeira vez aqui em Campo Novo. Gratidão, pastor Aberdan, pela coragem. Muito bom estarmos juntos nessa noite de sábado. Que bom que vocês vieram. Tenho certeza que Deus reservou um tempo muito especial para estarmos juntos aqui celebrando a Jesus. Talvez de uma forma mais campeira um pouco assim, mas com o coração totalmente rendido a Ele, Deus da nossa eternidade, o nosso Pai, nosso Senhor. Ele te atraiu até esse lugar nessa noite. Coloca a letra de Chucro Coração, por favor, queridos. Chucro Coração é uma música nova, uma música inédita, não foi gravada ainda, mas eu gostaria de começar com ela nessa noite. Senhor, a Ti me achego, venho cortado da lida, vertendo desassossegos, desgarrado da oração, meu coração esfriou, pensando em voltar para a vida de um tempo que passou. Senhor, abre a porta, permite-o desencilhar esta velha vida torta, afrouxar do coração toda maneira que trago, confessar, pedir perdão, não sair do Teu costado. Já fui fiador de tropa, ginete, peão, posteiro, capataz, alambrador, muitas vezes carreteiro, e trago as mãos calejadas de laçar, fui no rodeio. Já domei muito cavalo, aporreado redomão, mas a doma igual provei pela Tua boa mão, fez amansar em meu peito aquele chucro coração. Já fui fiador de tropa, ginete, peão, posteiro, capataz, alambrador, muitas vezes carreteiro, e trago as mãos calejadas de laçar, boi no rodeio. Já domei muito cavalo, aporreado redomão, mas a doma igual provei pela Tua boa mão, fez amansar em meu peito aquele choro coração. Amém?
Vamos cantar juntos? Vamos cantar juntos? Senhor, a Ti me achego, venho cortado da lida, vertendo desassossegos, desgarrado da oração, meu coração esfriou, pensando em voltar pra vida de um tempo que passou. Senhor, abre a porta, abre, Pai, nessa noite, permite eu desencilhar desta velha vida torta, afrouxar do coração toda maneira que trago, confessar, pedir perdão, não sair do teu costado. Aleluia. Já fui fiador de tropa, ginete, peão posteiro, capataz, alambrador, muitas vezes carreteiro, e trago as mãos calejadas de laçar boi no rodeio. Já domei muito cavalo, aporreado redomão, mas a domo igual provei pela tua boa mão. Fez amansar em meu peito aquele chucro coração, aquele chucro coração, aquele chucro. Deixa Deus amansar nessa noite esse teu chucro coração. Amém, Jesus. Aleluia. Compus essa música durante a pandemia, depois de conversar com alguns amigos que estavam sofrendo bastante. Para vários amigos com quem eu entrava em contato, eles me diziam: rapaz, eu não estou dando conta, não estou aguentando. Eu fui para a presença de Deus e pedi que Ele me ajudasse a falar com a minha geração através de versos e melodias, porque foi assim que Deus me ensinou a falar. Eu aprendi a falar com 16 anos de idade. Talvez vocês aprenderam a falar mais cedo. Essas gurias aqui na frente têm certeza que conseguiram falar mais cedo, porque eu já vi vocês falando e vocês não têm 16 anos, né? Mas eu comecei a falar com 16 anos de idade, literalmente, porque até os 16 anos de idade era um menino muito introspectivo, um bicho do mato criado em casa. Sou natural da cidade de Gramado, lá na Serra Gaúcha, e hoje moro em Sapiranga, região metropolitana de Porto Alegre, e me descobri compositor aos 16 anos de idade, mesmo não tendo nenhuma influência musical na minha família. Minha família não é uma família de músicos nem de artistas. Meus irmãos eram trabalhadores, meu pai e minha mãe eram missionários, plantadores de igreja da Assembleia de Deus, e eu era um menino muito introspectivo até os 16 anos de idade, até que um dia a igreja que eu frequentava organizou uma gincana. E uma das provas da gincana, a prova final da gincana, organizada pela Igreja Batista lá na cidade de Novo Hamburgo, que era onde nós frequentávamos, a prova final da gincana era compor uma música inédita. E eu saí do culto naquela noite com a ideia fixa de que eu era capaz de compor aquela música. Mas aquilo era um delírio mental da minha parte, porque nem falar eu não falava. No outro dia acordei bem cedo, peguei um caderno, uma caneta, sentei na sombra de um pinheiro lá no sítio do meu pai, e com aquele caderno e aquela caneta no meu colo, eu fechei os meus olhos e disse: Senhor Jesus, eu estou aqui para fazer a música da gincana. E se o Senhor acha que eu sou capaz de fazer essa música, eu estou aqui. E quando eu abri os meus olhos ao final daquela oração, os meus olhos haviam se transformado num projetor de slides, como esse que projeta as letras aqui na parede. Quando eu abri os meus olhos, a letra da minha primeira composição
descia diante dos meus olhos como se fosse uma projeção de slides. E eu saí cantando a letra daquela primeira composição. E de lá para cá, nunca mais parei de compor, e foi dessa forma que Deus abriu a minha boca para falar com a minha geração, através das minhas composições, e é uma grande honra poder compartilhar algumas delas com vocês nessa noite. Eu tenho 4 álbuns autorais gravados. Meu primeiro álbum autoral foi gravado no ano de 2001, pelo Asaf Borba. Eu morava em Porto Alegre nessa época, e a igreja que eu frequentava em Porto Alegre era uma igreja muito amiga, assim, da comunidade que era onde o Asaf frequentava. E o Asaf já tinha uma gravadora nessa época, me convidou para gravar o meu primeiro álbum, que é um álbum só de poesias, com voz e violão. Chama O Verso do Chamamento Campeiro. Meu segundo álbum eu gravei em 2018, chama Para Quem Vive de Horizontes. Em 2008, aliás, e 2018 eu gravei o primeiro álbum e o meu terceiro da carreira, mas o primeiro álbum de forma intencional, já com a visão de resgatar elementos culturais para usá-los na comunicação do Evangelho. Até então eu não tinha essa visão, foi só a partir de 2018 que eu gravei então o Desperta Rio Grande, e agora, durante a pandemia, finalizei meu 4º álbum, que chama Culto do Interior. Esses 4 álbuns depois vão estar à disposição de vocês ali no final do culto. Eu peço licença para usar o meu chapéu, os irmãos permitem que eu use o meu chapéu. Não tem problema de eu colocar o chapéu aqui. Não vão pedir desligamento do hall de membros. Com licença. Coloca a letra de Xergão e Tirador, por favor, querido. Xergão e Tirador é uma das músicas mais populares do álbum Desperta Rio Grande, que foi no início da minha caminhada como missionário. Eu comecei essa caminhada como missionário de forma voluntária no início de 2018, e quando gravei esse álbum para começar essa caminhada, e esse shot, apesar de ser uma música muito antiga, ela é uma das minhas primeiras composições, eu só fui gravar ela agora recentemente. Espero que vocês gostem. Xergão e Tirador. Enquanto o sol ainda dorme no galpão, a gente prepara a munição. É dia de guerrear, juntos resgatar quem está na contramão. De xergão e tirador, laço na mão, na ponta da língua uma oração. Vou escavando trincheira, derrubando porteira para cumprir minha missão. Vamos com as palmas? Enquanto o sol ainda dorme no galpão, a gente prepara a munição. É dia de guerrear, juntos resgatar quem está na contramão. De xergão e tirador, laço na mão, na ponta da língua uma oração. Vou escavando trincheira, derrubando porteira para cumprir minha missão. Eu vim pregar o Evangelho, me revelar esse mistério. É só abrir teu coração, sentir essa unção transformando o Gaudério. Eu vim pregar o Evangelho e revelar esse mistério. É só abrir teu coração, sentir essa unção transformando o Gaudério. Do patrão herdei a sina de laçar, outros maldomados amansar. Foi ele que me preparou, minhas mãos ele adestrou para a vida ginetear. De xergão e tirador e laço em punho, na ponta da língua um testemunho. Seu amor fascina, transforma em obra-prima a vida que era um rascunho. Do patrão herdei a sina de laçar, outros maldomados amansar. Foi ele que me preparou, minhas mãos ele adestrou para a vida ginetear. De xergão e tirador e laço em punho, na ponta da língua um testemunho. Seu amor fascina, transforma em obra-prima a vida que era um rascunho. Eu vim pregar o Evangelho e revelar esse mistério. É só abrir teu coração, sentir essa unção transformando o Gaudério. Eu vim pregar o Evangelho e revelar esse mistério. É só abrir teu coração, sentir essa unção transformando o Gaudério.
Amém. Se vocês não se importarem, eu vou vir um pouquinho mais para trás aqui, só para não pegar o ar que está pegando direto aqui. Se vocês não se importam, né? Só para não pegar o ar direto ali. Eu já não canto muito, se eu pegar esse ar aqui, o meu final de semana acabou, para ir lá na igreja do pastor Josias amanhã. Pastor Josias, gratidão pelo apoio, ele que fez toda essa agenda, todo esse movimento aí para mim. Meu agente oficial aqui na região noroeste. Uma salva de palmas aí para o pastor Josias. Coloca a letra de Como Sombra e Água Fresca, por favor, querido. Quando fiz aquela primeira composição, lá aos meus 16 anos de idade, o pessoal da igreja onde eu frequentava não sabiam que eu falava, porque fazia poucos meses que eu frequentava aquela igreja. E eu sentava num canto, chegava depois que o culto já tinha começado e saía antes do culto terminar. Então, eu já estava alguns meses frequentando aquela igreja e não falava com ninguém. Eu era muito introspectivo, eu tinha medo das pessoas. Depois que eu fiz aquela música, eu pensei, agora eu tenho que cantar essa música na gincana. E eu sabia que a banda do Ministério de Louvor ensaiava no sábado, 2 horas antes do culto. Eu pensei, se eu convencer a banda de me acompanhar, se eu puder cantar a minha música para a banda do Ministério de Louvor, eles vão deixar eu cantar minha música ficou boa demais. Cheguei 2 horas antes do culto começar, que era o horário que a banda da igreja ensaiava no sábado. Cheguei, a porta da igreja estava fechada, eu fiquei lá fora. Começaram a chegar os músicos. Como eles achavam que eu era mudo, eles chegaram e começaram a me cumprimentar por sinais. E eu não entendia o que estava acontecendo, fui respondendo nada. Aí abriram lá, os guris começaram o ensaio, eu sentei lá no fundo, tremia de medo, e conforme o ensaio foi avançando, eu fui pulando uma cadeira para frente. Eu ia tomando coragem e ia avançando uma cadeira aqui para frente. Consegui sentar aqui na primeira cadeira, tremendo de medo, mas eu tinha que falar para a banda que eu tinha feito uma música para eles me acompanhar naquela noite. E o ensaio estava terminando, eles foram terminando uma música assim, e eu pensei, meu Deus, eu tenho que falar. Eu dei um salto aqui da primeira cadeira e disse, Alessandro! O Alessandro era o líder do Ministério de Louvor, o filho do pastor. O Alessandro tomou um susto, arregalou os olhos, porque descobriu o que eu falava. Ele não sabia se era um milagre ou o que é que estava acontecendo naquele momento. E ele disse, mas tu fala, rapaz. Eu disse, sim, eu falo. Mas o povo aqui achou que tu era mudo, estava procurando um intérprete de Libras por tua causa. Eu disse, não, eu falo, eu só não gosto muito. Mas então fala, o que tu queres? Eu fiz a música, disse para ele. Mas que música? A música da gincana eu fiz. Mas, meu guri, até 5 minutos atrás, eu achei que tu era mudo. E agora tu quer me convencer que até compositor tu é, rapaz. Mas sai daqui, rapaz, sai daqui, não nos atrapalhe, nós estamos ensaiando. E não me deixaram cantar a minha música. E, geralmente a igreja fala, nessa hora assim. Mas vamos tentar, calma, irmão, vamos tentar de novo. Se preparem, tá? Vocês aqui da frente também. E não me deixaram cantar a minha música. Ah, que moral, hein? Que moral, cara. Agora, eu me emocionei agora aqui. Como Sombra e Água Fresca é uma dessas composições, uma das músicas mais populares dos meus trabalhos até agora. Irmã, consegue uma aguinha depois para mim? É como o sol de um novo dia, findando a noite madrugada. É como a chuva de um fim
a poeira dessa jornada. Como sombra e água fresca, como a estrela da manhã, como árvore da vida, como fonte de água viva, assim é o teu amor declarado sobre nós. Não me canso de cantar, não me canso de cantar. Perdido, buscando abrigo na multidão, proximidade, identidade para quem perdeu a direção. Jesus, como sombra e água fresca, como a estrela da manhã, como árvore da vida, como fonte de água viva, assim é o teu amor declarado sobre nós. Não me canso de cantar, não me canso de cantar. Mas nessa época lá, quando eu comecei a compor, eu fazia muitas composições. Todo dia eu fazia uma música nova. Só que eu não sabia tocar nenhum instrumento. Eu saía cantando aquelas músicas e cantava repetidamente até gravar a melodia na minha cabeça. Digitava elas, imprimia e colocava aquela folha numa daquelas pastinhas de capa preta que tem aqueles saquinhos, sabe? E a minha pastinha foi enchendo. E eu chegava para as pessoas, agora que a minha boca tinha se aberta, eu andava com aquela pastinha debaixo do braço e chegava para as pessoas e dizia: tu sabias que eu sou compositor? Mas eu era um esquisitão, ninguém me dava crédito nenhum, né? E as pessoas diziam: que compositor, Gisele? Que compositor, rapaz? Até 5 dias atrás, tu nem falar, não falava. Mas eu sou compositor, pega aqui as minhas letras, escolhe uma aí que eu vou cantar para ti. A pessoa pegava a minha pastinha, dava uma folhada. Tá, canta essa aqui então, quero ver. Aí eu começava a cantar. E cantar não era meu forte na época, e até hoje não é também. Mas na época era terrível. Aí a pessoa dizia: tá, Gisele, tá, para. E ficava olhando a letra assim. Mas de quem é que tu está pegando essas letras aqui? Tu está dizendo que são tuas? Tu para de dizer que essas letras são tuas. Tu vai passar vergonha, rapaz. Daqui a pouco vai aparecer aí quem é que está escrevendo essas letras e tu vai passar vergonha.
E eu comecei a ficar muito incomodado das pessoas não acreditarem que aquelas músicas eram minhas. Eu pensei, como é que eu vou fazer para eles acreditarem que sou eu que faço essas músicas? Eu tenho que aprender a tocar um instrumento. Se eu aprender a tocar um instrumento, eles vão acreditar que as músicas são minhas. Lembrei que o pai tinha dito que, muitos anos atrás, tinha passado um missionário lá em casa e tinha deixado um violão lá. E eu perguntei para o pai, onde é que está aquele violão que aquele missionário deixou aqui em casa? Está lá no galpão, está jogado lá em algum canto lá. Eu fui lá e catei o violão, achei o violão. Comecei a ensaiar o meu repertório. Depois de uma semana, eu já tocava todo o meu repertório, foi algo impressionante. E agora eu andava com o violão debaixo do braço e a pastinha no outro. Chegava para as pessoas e dizia, tu sabias que eu sou compositor? Vou te provar, escolhe uma música aí. A pessoa escolhia, eu começava a cantar. E a pessoa dizia, para, Gisel, pelo amor de Deus, guri. Primeiro, tu tens que botar as cordas no violão, rapaz. Eu fazia umas batidas no violão assim, cantava, e achava que eu estava tocando violão. E foi desse jeito que eu comecei, meus irmãos, a tocar um violão sem cordas. Confesso para vocês que depois que botei as cordas ficou um pouco mais complicado. Eu estou até hoje tentando me adaptar a esse novo sistema de violão com cordas. Ainda se fosse uma ainda, mas são 6, né? Tinha um troço complicadíssimo demais. Essa próxima música se chama Alegria, é uma música do novo álbum, do álbum Culto do Interior, é um shot que foi inspirado no Salmo 84. Sinto que estou sendo atraído pelo teu amor, ó Pai. A cada dia sinto mais saudade dos momentos que passamos juntos. Meu coração acelera quando chega a hora de beijar teu rosto e ouvir a tua voz. Sinto que estou sendo atraído pelo teu amor, ó Pai. A cada dia sinto mais saudade dos momentos que passamos juntos. Meu coração acelera quando chega a hora de beijar teu rosto e ouvir a tua voz. Rei meu e Deus meu, feliz aquele que habita a tua casa. Rei meu e Deus meu, felicidade é confiar em ti. Rei meu e Deus meu, feliz aquele que habita a tua casa. Rei meu e Deus meu, felicidade é confiar em ti. O pardal encontrou casandorinha nem para si. Eu também que andei perdido, cego, pobre, achando que era rico. Pois um só dia em tua companhia vale mais que 1000. Nada se compara, nada é igual ao teu amor. O pardal encontrou casandorinha ninho para si. Eu também que andei perdido, cego, pobre, achando que era rico. Pois um só dia em tua companhia vale mais que 1000. Nada se compara, nada é igual ao teu amor. Rei meu e Deus meu, feliz aquele que habita a tua casa. Rei meu e Deus meu, felicidade é confiar em ti. Vamos juntos? Rei meu e Deus meu, feliz aquele que habita a tua casa. Rei meu e Deus meu, felicidade é confiar em ti. Amém.
Felicidade é confiar em Deus, queridos. O que isso nos ensina? Que a base, o fundamento que sustenta a nossa felicidade é o fato de que nós confiamos em Deus. Se nós não criarmos um fundamento de confiança para sustentar a nossa felicidade, nós vamos ter uma felicidade que vive momentos de acordo com o resultado da força do nosso braço. Se nós não conseguirmos criar uma base, um fundamento de confiança em Deus, capaz de sustentar um estado emocional constante, esse estado emocional vai tentar se ancorar em alguma outra coisa. Se esse estado emocional não se ancorar num fundamento, num princípio de confiança em Deus, ele vai tentar se ancorar nas coisas que a gente consegue produzir com a força do nosso braço, nas estruturas, no resultado, no desempenho, e a gente vai tentar procurar felicidade nessas coisas. A gente vai tentar procurar felicidade no nosso resultado, no nosso desempenho, naquilo que a gente consegue adquirir. Mas essa pandemia nos revelou que todas essas coisas não têm nenhuma sustentabilidade. Se tem algo que a pandemia revelou para nós, é que não há sustentabilidade nesse universo capitalista. Não tem como tu pautar a tua vida em indicadores econômicos. Pode ligar de novo aqui, querido, pode ligar. Sei que o pessoal aí vai começar a passar calor daqui a pouco. Eu vim para trás já aqui, já para não pegar ali, está tudo certo, pode deixar ligado. Amém, queridos? Aonde que está escrito isso? No Salmo 84. O Salmo 84, no seu último versículo, no seu versículo de número 12, os filhos de Corá, que são os autores do Salmo 84, no seu versículo 12, vou esperar vocês cuidarem o ar-condicionado. Obrigado, querido. No versículo 12 do Salmo 84, os filhos de Corá, que são os autores desse salmo, eles escrevem: ó Senhor dos exércitos, como é feliz o homem que em ti confia. Como é feliz o homem que confia no Senhor. E eu fiquei meditando sobre isso. Eu fiquei meditando como que pode ser a confiança, a base que sustenta a nossa felicidade. Foi aí que eu entendi por que é tão difícil confiar em Deus. E nessa pandemia, muitas pessoas chegaram à conclusão que talvez Deus não existia. Porque, afinal de contas, por que Deus não intervém nesse negócio e acaba com isso tudo? Por que Deus não intervém e manda uma vacina em forma de chuva para sarar todo mundo? Era só a chuva cair sobre todo mundo e todo mundo sarava. Por que Deus não fez isso? E essas questões começam a surgir no nosso meio justamente porque a gente não conhece a Deus. E porque a gente não conhece a Deus, a gente não confia nele, porque a gente só confia em quem a gente conhece. A gente não confia em quem a gente não conhece. E a nossa dificuldade, muitas vezes, de confiar em Deus está no fato de que a gente ainda não aprofundou a nossa relação. A pandemia nos devolveu a moeda mais cara da nossa geração. A pandemia nos devolveu o tempo. Essa é a moeda mais cara da nossa geração, o tempo. Ninguém mais tem tempo. Quem tem tempo hoje é rico. E a pandemia desligou todos os nossos motores e nos deu tempo. E o que a gente fez com esse tempo? Era o tempo de conhecermos mais a Deus. E talvez nesse tempo
a gente gastou ele tentando convencer Deus que Ele tinha perdido o controle. Talvez a gente tenha gasto o tempo precioso que ganhamos tentando convencer Deus. Deus, o Senhor perdeu o controle, eu acho que o Senhor não sabe, mas a gente está em pandemia, e eu acho que o Senhor perdeu a mão, aí eu acho que escapou da sua mão dessa vez, e eu queria dizer para o Senhor, faz isso, faz aquilo, eu vou dar uma ideia para o Senhor de como é que o Senhor faz para acabar com esse negócio. Eu acho que o Senhor não tem a ideia ainda bem clara para acabar com a pandemia, mas nós vamos juntar aqui, nossa igreja, aqui nós somos uma turma de crente aqui fervoroso, nós vamos juntar aqui, nós vamos dar a ideia para o Senhor, agora o Senhor acaba com esse negócio. E a gente perdeu um tempo precioso de aprender por que às vezes Deus desliga os nossos motores. Ao invés de aprendermos por que Deus desliga os nossos motores, a gente ficou dando uma prensa nele para que a gente pudesse religar os motores tudo de novo e voltar a fazer tudo aquilo que a gente estava fazendo. O princípio da verdadeira felicidade é confiar em Deus. E tu só vai conseguir confiar nele quando tu dedicar tempo em conhecê-lo. Dedique tempo em conhecer o Deus da tua eternidade. Só assim tu vai construir um alicerce sólido para quando vierem as tempestades da vida, teu coração continuar navegando. Amém? Essa última música é Vaso de Barro. Coloca a letra de Vaso de Barro, por favor, querido. Vaso de Barro é uma música que compus em Campo Grande. Estava ministrando em algumas igrejas lá. E uma das igrejas que me convidou era uma igreja muito bonita. Ela era toda de tijolinho à vista. E eu venho do ramo da arquitetura. Eu fui proprietário de um escritório de arquitetura por 12 anos antes de começar a minha caminhada missionária. De 2006 até final de 2017, 2005 até final de 2017, eu fui proprietário de um dos maiores escritórios de arquitetura do estado, especializado em interiores. Quando cheguei naquela igreja lá, em Campo Grande, admirei a arquitetura dela, parecia uma igreja que tinha projeto. E eu olhei assim, uau, teve um projeto bacana aqui. Toda de tijolinho à vista, com um gradil muito bonito, um paisagismo no jardim, um telhado aparente, assim, muito bonito. Compartilhei com a igreja lá, fiquei alguns dias em Campo Grande, aquele pastor era quem estava me hospedando, então, de vez em quando, me hospedando, mas me colocou num hotel lá, mas ele ia lá no hotel, me buscava, a gente almoçava, até que antes de eu pegar o voo de volta para o Rio Grande, ele me convidou para almoçar na casa dele. E aquela igreja, ela estava situada no bairro mais violento de Campo Grande. E a igreja era no topo de uma colina, assim. Quando a gente subia a rua que dava lá na igreja, lá debaixo do início da rua, tu enxergava a igreja lá em cima da colina, com as suas luzes acesas, parecia um farol no meio da escuridão, da violência daquele bairro lá de Campo Grande. E o pastor morava naquele bairro violento ali mesmo. Eu fui lá almoçar na casa dele. Depois do almoço, ele puxou um notebook, colocou sobre a mesa e me disse: irmão, posso te contar a história dessa igreja? Eu disse: claro, me conte. Ele tinha chegado em Campo Grande 10 anos antes e ele tinha só o terreno, não tinha mais nada e nem recursos para construir a igreja. Ele então conseguiu uma máquina de fazer tijolos emprestada. Lá em Campo Grande tem uma indústria que fabrica máquinas de tijolo ecológico. É um tijolo que tu não precisa queimar ele, tu só prensa o barro com mais alguns minerais e o tijolo descansa algum tempo e ele está pronto. Tu não precisa queimar, não precisa fazer nada. Chama tijolo ecológico. Ele conseguiu uma máquina daquelas emprestada, era uma máquina manual, não precisava nem energia para ela funcionar. Era tudo na força do braço. Só tinha que botar a terra nela e prensar. E ele começou a me contar essa história e começou a me mostrar as fotos dessa história. As fotos dele lá, cavocando a terra, fazendo os tijolos.
E ele e a esposa dele ficaram 3 anos só fazendo tijolos. Hoje tu chega lá, tem uma igreja saudável, com ministérios funcionando, todos os ministérios funcionando, formando líderes, um farol iluminando o bairro mais violento de Campo Grande. Quando eu saí da casa dele, depois dele contar aquela história, nós choramos muito, era um testemunho muito lindo. Enquanto eu estava voltando para o hotel, eu compus essa música dentro do carro. Enquanto ele dirigia e me levava para o hotel, eu fechei os meus olhos e fui imaginando esse barro que ele usou para fazer tijolos. É o mesmo barro que Deus usa para falar da relação que Ele tem com a gente. Quando Deus diz que nós somos como um vaso na mão do oleiro, Ele está falando também do barro, porque o vaso é um vaso de barro. E foi essa associação que me inspirou a compor Vaso de Barro. Vaso de barro, eu era barro, hoje sou vaso em tuas mãos. Vaso de barro, eu era barro, hoje sou vaso em tuas mãos, o barro em tuas mãos. O oleiro despertou, um novo dia já raiou, o barro separou, um novo vaso desenhou. O oleiro despertou, um novo dia já raiou, o barro separou, um novo vaso desenhou. Sou eu, barro em tuas mãos, sou eu, amassado por tuas mãos, sou eu, feito e refeito por tuas mãos, sou eu, novo vaso em tuas mãos, vaso de barro, eu era barro, hoje sou vaso em tuas mãos, vaso de barro, eu era barro, hoje sou vaso em tuas mãos, o barro em tuas mãos. E sabe, queridos, dentro de uma olaria existem algumas prateleiras. Eu não sei se tu já foi numa olaria onde se faz vasos de barro, mas dentro de uma olaria existem algumas prateleiras. E antes do vaso ir para uma dessas prateleiras para ser usado, existem barros, existem tijolos de barros, porções de barro na prateleira, à espera de serem moldadas pela mão do oleiro. E essa olaria do oleiro, que é o nosso Deus, essa olaria é como se fosse a nossa igreja. A igreja é como se fosse a olaria. Nós somos, num primeiro momento, o barro, uma porção de barro que está ali na prateleira, à espera de ser usada pelo oleiro.
E nessa dinâmica de ser moldado, ser amassado pelas mãos do oleiro, muitas vezes o nosso desejo é de permanecer na prateleira. A gente gosta de fazer parte da olaria. A gente gosta de estar aqui na olaria, perto do oleiro, vendo os testemunhos do trabalhar das suas mãos, mas muitas vezes aqui no nosso coração, o nosso desejo não é de passar da prateleira para a mesa onde Ele molda o barro. A gente muitas vezes deseja permanecer só dentro da olaria, mas eu não quero ter essa relação tão próxima a ponto de ser trabalhado pelas mãos do oleiro. Só que essa é uma distância que é próxima fisicamente, mas é muito distante espiritualmente. Se tu estás dentro da olaria, se Deus te trouxe para a olaria dele, não é para tu permanecer como uma porção de barro na prateleira, mas é para tu se tornar um vaso nas mãos dele. Então não tenha medo desse trabalhar de Deus. Eu sei que às vezes a gente tem medo às vezes de experimentar até uma espiritualidade um pouco maior. Às vezes a gente tem medo até do mover do Espírito, que é uma coisa que às vezes a gente não conhece muito bem. A gente muitas vezes segura o quebrantamento. O Espírito Santo já está movendo o nosso coração para a gente se derramar na presença dEle, mas a gente segura aquele quebrantamento porque a gente tem medo. A gente tem medo desse trabalhar do oleiro, mas de se apertar, e se Ele me apertar, e se Ele me transformar num vaso que vai ser usado exclusivamente por Ele, e aí o que eu vou fazer com o resto da minha vida? Se Ele resolver me moldar como um vaso que Ele quer usar exclusivamente para Ele, eu vou fazer o que com os meus sonhos e os meus projetos? Então eu prefiro permanecer na prateleira, apenas uma porção de barro, e eu fico de longe, vendo trabalhar da mão dEle na vida de outras pessoas. Deixa o oleiro moldar a tua vida. Como Isaías escreveu, inspirado pelo Senhor, ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Os pensamentos de Deus a respeito do teu futuro são muito mais excelentes do que qualquer plano, qualquer projeto que tu possa ter traçado. Depois de 12 anos à frente do meu escritório de arquitetura, sem ter falido, porque muitas vezes quando vem um missionário na igreja, assim, o povo fica pensando: por que será que virou missionário? Esse gordinho aí. Por que será que esse gordinho virou missionário? No mínimo não prestou para nada, né? Deus falou comigo em 2017, através de um chimarrão, na cidade de Santa Cruz do Sul. Num domingo pela manhã, eu fui acompanhando o pastor da PIB de Sapiranga. Ele ia pregar naquele domingo de manhã lá, e ele me convidou para ir junto, porque eu estava muito estressado com o escritório, com a empresa. E naquele domingo de manhã, no interior do Rio Grande do Sul, eu fui tomar um chimarrão com os irmãos logo que cheguei na igreja, mas para minha surpresa, não tinha ninguém tomando chimarrão. Então eu resolvi de fazer o meu chimarrão. Eu estava com o meu kit de mate dentro do carro, peguei o meu kit de mate, e quando eu fui procurar a cozinha da igreja para esquentar a água e fazer o meu chimarrão, saiu de lá da cozinha um chiru com o chimarrão pronto. Finalmente eu tinha encontrado uma pessoa no interior do Rio Grande do Sul, num culto de domingo de manhã, que resolveu de fazer um chimarrão. E esse irmão era paulista. E eu achei muito interessante aquilo e perguntei para ele: o irmão gosta muito de tomar chimarrão, porque é só tu que está tomando, e tu é paulista. Ele disse: eu vou te confessar, eu não gosto. Eu disse: mas por que tu não gosta? É muito quente.
E é muito amargo. E o pior, chupa todo mundo nesse mesmo canudinho. Bah, passa de boca em boca, esse negócio é muito nojento. E eu disse, mas irmão, se tu não gosta, por que tu está tomando? Ele disse, porque eu vim ajudar essa igreja. E eu, quando cheguei aqui, eu não tinha consciência de que eles têm uma cultura tão forte. A gente ouve falar da cultura gaúcha, mas só quando eu cheguei aqui é que eu percebi que essa cultura é muito forte. E eles se comunicam através desses elementos culturais. Então, eu estou aprendendo a tomar chimarrão para fazer amizade. Eu escolhi um elemento cultural e estou aprendendo a usar esse elemento cultural. Foi ali que Deus falou comigo, quando eu vi um paulista fazendo um esforço para aprender a usar um elemento cultural e se conectar com a gauchada. Deus me disse, tu sabe usar a roupa que esse povo usa, tu sabe falar a língua que esse povo fala. E Deus me disse, tem um povo aí na tua terra que não conhece o meu amor ainda. E esse povo usa bota, bombacha e chapéu. E é por isso que hoje vocês estão me conhecendo pilchado, apesar de não ser setembro. Porque essa não é a minha roupa de setembro. Vocês sabem aquela roupa de setembro que a gente usa na Semana Farroupilha, tira do armário para sair o cheiro de mofo, né? O ano todo aquela roupa lá dentro do armário. No meio de setembro a gente tira aquela roupa para fazer um evento cultural. Desde o início de 2018 eu deixei tudo para trás, fechei o escritório, abandonei todos os projetos de expansão da empresa para me tornar uma voz que clama em meio ao deserto, dizendo, precisamos capacitar obreiros que se comuniquem com elementos culturais. Nós nunca fizemos isso. Como igreja evangélica brasileira, a gente nunca capacitou obreiros que se comuniquem com elementos culturais. Esse é um dos motivos do Rio Grande do Sul ser o estado menos evangelizado da nossa federação. Esse é um dos motivos que aqui no Rio Grande do Sul a igreja tem tanta dificuldade de se conectar com a comunidade. É porque a igreja aqui do Rio Grande do Sul não fala a língua nativa desse povo. Nós não nos comunicamos com elementos culturais. Como igreja evangélica, nós somos analfabetos culturais. E quando chega setembro, a gente não sabe nem dar um nó no lenço. Nós nos desconectamos tanto dessa cultura que a gente não sabe nem o básico mais. A gente faz um evento para tentar evangelizar alguém, mas nem nos pilchar direito a gente não sabe. Um dia eu fui chamado por uma igreja da Serra Gaúcha para fazer um culto gaúcho durante a Semana Farroupilha, e a igreja pediu que a banda me acompanhasse. E eu gosto quando a banda me acompanha, principalmente quando tem um gaiteiro junto. Não era o caso daquela noite, não tinha gaiteiro. E também os guris não tinham pilcha, mas aí arrumaram uma pilcha lá e deram uma peça para cada um. Então, um ficou com a bota, o outro ficou com a bombacha, o outro ficou com a guaiaca e o outro com o lenço. Se tu passasse os olhos rapidamente assim, tu enxergava um gaúcho pilchado, mas cada um tinha uma peça. Nós precisamos romper com essa falta de organização, talvez. Precisamos romper com esse evento temático para uma dinâmica de relacionamento, onde nós vamos nos relacionar o ano todo com a comunidade tradicionalista e vamos colher o fruto disso no mês de setembro. Eu tenho um projeto chamado Projeto Piquete, onde eu ajudo as igrejas a implantarem um piquete na igreja, ajudo as igrejas a absorverem essa visão de usar corretamente os elementos culturais para que a gente se relacione com essa comunidade, que é o maior movimento cultural da América Latina. O movimento tradicionalista gaúcho hoje, no mundo inteiro, só tem menos integrantes que os escoteiros. Só os escoteiros têm mais integrantes que o movimento tradicionalista gaúcho. É o maior povo não alcançado pelo Evangelho na nossa nação. E eu quero que vocês orem por isso,
Lembrem-se de mim nas suas orações, lembrem-se do Projeto Piquete e orem para que nós tenhamos obreiros que desejem se capacitar para comunicar o Evangelho através de elementos culturais. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Essa foi a palavra que Deus me deu para fechar o meu escritório. E sempre que eu venho a primeira vez numa igreja, eu conto esse testemunho e deixo essa palavra, porque foi uma palavra que transformou o meu coração e a minha maneira de me relacionar com Deus e com o propósito que Ele estabeleceu para a minha vida. Só tem duas coisas que vão te tirar da cama todos os dias de manhã. Ou tem uma dessas coisas que está te tirando da cama, ou tem outra. Mas não tem nada mais do que isso. Ou tu estás levantando todos os dias para cumprir um propósito, ou tu tem um propósito, uma direção. Propósito é direção. Todas as vezes que tu encontrar propósito, tu vai encontrar direção. E todas as vezes que tu encontrar uma direção definida para seguir na tua vida, tu encontrou um propósito. Propósito é direção. Então, ou tu sai da cama todos os dias porque tu encontrou finalmente uma direção para a tua vida, um propósito, e todas as vezes que tu abre os teus olhos, tu celebra que é mais um dia para cumprir aquele propósito, mais uma oportunidade para avançar naquela direção, ou tu está vivendo isso, ou se não, tu estás levantando todos os dias para pagar as tuas contas. Só tem duas coisas que te tiram da cama: um propósito ou as contas que tu tem para pagar. Porque se tu ainda não encontrou uma direção, a direção de Deus para a tua vida, são as contas que tu tem para pagar, que te dão a direção que tu tem que continuar. Os compromissos assumidos, o desejo de ampliar o patrimônio, de ampliar a estrutura, de obter mais coisas, agora governa a tua vida, governa as tuas escolhas, administra o teu tempo. Eu vivi isso. Por 12 anos à frente do meu escritório de arquitetura, eu vivi uma direção próspera. Era próspero o meu trabalho, mas era ele que gerenciava meu tempo, minha qualidade de vida, porque a partir do momento que eu abri a minha agenda para os meus clientes, eles tinham agora toda a minha atenção, toda a minha simpatia, todo o meu carinho, porque eles pagavam por isso. Os meus clientes pagavam pela minha simpatia, pela minha atenção, pelo meu tempo, então eu dedicava tudo isso para eles. Mas a minha esposa e os meus filhos não tinham condição de me pagar. Então, para eles era o que sobrava. O que sobrava da minha atenção, do meu carinho, do meu tempo, era para a família. E aparentemente aquilo estava funcionando. E muitas vezes nós nos equivocamos achando que quando uma coisa está funcionando é porque Deus está abençoando. Nem tudo que funciona, funciona porque Deus está abençoando. Tem muita coisa que funciona simplesmente porque o caminho é espaçoso. Vamos ao texto? Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Texto muito conhecido de vocês. Entrai pela porta.
Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz aonde, queridos? É mesmo. A porta larga e o caminho espaçoso conduz à perdição. Você tem certeza que está escrito isso lá na sua Bíblia? Sabe o que é a perdição? A perdição é um estágio de desempenho onde tu desempenha energia, recursos, velocidade e não chega nunca a lugar nenhum. Tu continua distribuindo energia, inteligência, capacidade, mas aquilo não chega a lugar nenhum. Isso é uma perdição. E aí tu acha que se tu botar mais energia, mais disposição, mais recurso, tu vai sair desse limbo e vai chegar em algum lugar, e aí tu coloca mais recurso, mais tempo, mais energia, e não chega nunca a lugar nenhum. Isso é perdição. É rodar em círculos, achando que está indo para algum lugar, mas está gastando energia, recurso, disposição, e não chega a lugar nenhum. É o que a Bíblia fala, que essa porta larga, esse caminho espaçoso, vai nos colocar nessa condição, onde a gente consegue colocar as coisas em funcionamento, principalmente porque a porta é espaçosa. Então, tu consegue entrar com uma estrutura muito maior. A porta é muito espaçosa, aquilo é mais fácil de começar, aquilo começa assim com muita facilidade, não tem nenhum impedimento para aquele negócio começar, porque a porta é gigantesca. Então, tu olha para aquilo e tu pensa, rapaz, é fácil de começar. Nossa, que oportunidade! É fácil de começar. E aí tu começa, porque é fácil de começar, aparentemente é uma oportunidade ótima. E depois dessa porta larga, o que vem? Um caminho espaçoso. E aí depois, não só foi fácil de começar, como funciona, que é uma beleza. E a gente até glorifica Deus naquele negócio. Deus, o Senhor é bom demais, olha que o negócio funciona, que é uma beleza. Dá para ter caixa 2, não tem problema nenhum. Agora tem um outro versículo. Tem uma continuação, aliás, não é nem o outro. Vamos continuar? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por ela. Quando eu fui incendiado por aquela visão, naquele domingo pela manhã, de que os nossos elementos culturais são elementos de comunicação, incendiou meu coração. Ali eu percebi, amados, que eu podia cumprir um propósito na minha geração, só que aquilo não tinha nada a ver com a minha vida. Eu cheguei em casa, compartilhei com a minha esposa, eu disse, amor, Deus me falou isso, e eu acho que dá para resgatar os elementos culturais e usar eles para falar do amor de Deus para as pessoas. E ela me disse, quem vai fazer isso? Tu nem bombacha tu não tem. Eu não sou esse gaúcho aqui que vocês estão vendo. Eu sou um gaúcho de apartamento. Isso aqui que vocês estão vendo é fruto de obediência. Eu não sou isso aqui. Eu estou fazendo como Paulo. Fiz-me de fraco para com os fracos, de forte para com os fortes, de judeus para com os judeus. Isso aqui é fruto de obediência. Propósito nem sempre está vinculado a algo que tu já está fazendo, mas propósito sempre é fruto de obediência. E sabe por que é fruto de obediência?
Porque quando Jesus fala dessas duas portas, Ele não te pede para escolher uma delas. Esse texto fala de duas portas, mas Jesus não fala, escolha uma porta. Ele fala, entra pela porta estreita. É assim que o texto começa. Jesus começa dizendo, entra pela porta estreita. Não é um convite, é uma ordenança. E a gente, durante muito tempo, tratou esse texto como se fosse um convite. Como se a gente tivesse a opção de escolher. A gente lê muitas vezes esse texto e fala, agora, irmão, escolhe agora qual porta tu quer entrar, como é que tu quer terminar a tua vida. Na verdade, não é a porta que tu quer entrar, mas é como é que tu quer terminar a tua vida, porque um desses caminhos termina na perdição, o outro termina na vida eterna. Mas não é uma questão de escolha, porque Jesus não pede para a gente escolher. Se tu fosse escolher, tu teria 50% de chance de errar. E se fosse um convite, tu teria a tentação de recusar. Porque um convite nos oferece a premissa de recusá-lo. Mas não é um convite e não é uma escolha. É uma ordenança. Entra pela porta estreita. Mas não é uma ordenança, daquelas ordenanças que é ruim da gente, sabe, uma ordenança, Deus, essa tua ordenança aqui é ruim demais, o senhor tinha que ter pensado um pouco melhor nesse negócio, é muito ruim esse negócio aqui. Não, querido, é uma ordenança que te salva porque te espreme, te aperta, e no momento que essa porta estreita te aperta, ela te livra desse excesso de bagagem que tu está carregando. Essa porta te salva porque te espreme, e coloca tudo no lugar aí no teu coração. Essa porta, amados, é um instrumento de salvação para a gente, porque o que pode nos fazer perder a vida, perder o futuro, perder tudo, num alto desempenho, achando que a gente está abafando. A porta larga nos oferece um alto desempenho, e aquele alto desempenho nos dá a ilusão de que Deus está nos abençoando. Mas só tem uma coisa que nos dá a convicção de que a gente está no caminho certo. Não é nem o fato de Deus estar nos abençoando, mas é a consciência de que Ele nos abençoou para aquilo. Porque a bênção não vem depois, a bênção vem antes. O que é que diz lá em Gênesis? Deus os abençoou e depois os disse para eles, frutificai, multiplicai-vos. Mas eles foram abençoados para isso. Deus já te abençoou para cumprir um propósito. Todos os recursos que tu precisa para cumprir um propósito já foram disponibilizados. Tu só não está, talvez, experimentando isso, porque tu não tem coragem de acreditar que Deus pode te sustentar muito mais do que a força do teu braço te sustenta. O que nos impede, muitas vezes, de cumprir um propósito é que a gente não acredita que Deus é capaz de nos sustentar. Eu queria encerrar com um testemunho para inspirar a tua obediência de entrar por essa porta estreita, nessa geração. Quando chegou a pandemia, minhas viagens foram canceladas e eu sou um missionário voluntário, eu não tenho salário. Desde que comecei, não recebo salário. Eu e minha casa vivemos pela fé, deixamos tudo para trás para cumprir um propósito, pela convicção de que Deus nos chamou para fazer algo. Só que quando chegou a pandemia, nós ficamos sem nada, porque a gente não tinha reserva. Todos aqueles meses, do início de 2018 até março de 2020, que foi quando saíram os decretos, a gente viveu com a provisão diária de Deus. Todos os dias Deus mandava o maná para a nossa casa, mas a gente não tinha reserva. E veio a pandemia e cancelou todas as minhas viagens. E nós ficamos em casa conversando, e eu com meu coração começando a me angustiar já, porque eu pensei, Deus,
Eu não posso ser negligente com a minha casa, eu não posso ser irresponsável e não posso ser pesado para os meus amigos, porque os amigos começaram a se preocupar com a gente. Os amigos começaram a ligar e dizer: Gisele, vocês têm comida? Como é que vocês estão? E precisa de alguma coisa? Quer uma cesta básica? E a gente foi recebendo cesta básica lá para comer no início da pandemia. E eu tomei uma atitude de ligar para a imobiliária e pedir para renegociar o aluguel. A gente não sabia quanto tempo ia durar aquilo, mas já que o nosso caixa estava zerado, o mínimo que eu podia fazer era tentar renegociar com a imobiliária o nosso aluguel. Mandei e-mail para a imobiliária, eles levaram 1 mês para responder. Eu acho que todo mundo fez, pelo menos lá na minha cidade, todo mundo pensou na mesma coisa e lotou lá a caixa de e-mail da imobiliária. 1 mês depois, eles me responderam e disseram: Gisele, nós aceitamos a tua proposta. Eu pedi para pagar 50% do aluguel e o restante parcelar em 10 vezes, 90 dias para frente. Eles disseram: aceitamos a tua proposta. Já está aí no anexo o boleto do aluguel para tu pagar hoje, no valor de 50%. Veio o sim na imobiliária e veio o boleto. Mas eu não tinha o dinheiro para pagar aquele boleto. 5 minutos depois, eu recebo uma mensagem de um pastor lá de Francisco Beltrão, que nunca me recebeu na igreja dele. Era um pastor que eu seguidamente mandava mensagem para ele. E Francisco Beltrão é uma cidade colonizada por gaúchos, só tem gaúcho lá em Francisco Beltrão. E eu passava por Francisco Beltrão para ir a Cascavel, para ir a Foz do Iguaçu, e dizia: pastor, estou passando aí na sua cidade, vamos fazer um culto juntos? Aí ele nem me respondia, nem me dava bola. Naquele dia que chegou o boleto do aluguel, ele me mandou uma mensagem, dizendo: irmão, me dá os teus dados bancários, que eu quero te fazer uma oferta. E ele enviou a oferta no valor do boleto do aluguel. A partir dali, eu mostrei as 2 mensagens para a Alana, minha esposa, e disse: olha aqui, amor, Deus vai cuidar da gente. Deus não se esqueceu de nós. A Bíblia diz que o justo não vai mendigar o pão. Deus não se esqueceu da gente. Vamos continuar fazendo o que a gente sempre fez. Vamos continuar cumprindo um propósito. Só que agora eu não viajava mais. E eu pensei: mas Deus não me chamou para viajar. Deus nunca me disse que era para mim viajar. Viajar faz parte de um momento que eu estou vivendo. Mas Deus não me chamou para viajar. Deus me chamou para frutificar. Então eu vou continuar frutificando. Criei a série Mateando, uma série lá do meu canal do YouTube. Tu pode conhecer lá, acessando o meu canal lá no YouTube. Série Mateando. Versos de apenas 1 minuto, num verso rimado, numa linguagem gaúcha. Comecei a compartilhar a série Mateando pelos meus grupos de WhatsApp, pelos meus canais do Instagram, do YouTube. Aquele negócio se esparramou pelo Brasil inteiro e as pessoas começaram a entrar em contato comigo. E diziam: irmão, recebi um episódio teu aqui e foi bênção na minha vida. E eu quero te abençoar também. Recebi um e-mail de uma senhora que estava hospitalizada com Covid. Ela me mandou por e-mail um contato. E ela disse: irmão, eu estava hospitalizada quando recebi um episódio da série Mateando. E quando eu estava assistindo aquele episódio, meu corpo todo começou a pegar fogo. E eu senti que Deus me curou naquele momento. E eu queria te agradecer por isso. E as pessoas começaram a entrar em contato com a gente e começaram a enviar ofertas para a nossa casa. Gente que eu não conheço, não sei nem quem são. E nós fomos sustentados todos os meses da pandemia, sem poder sair de casa, com o mesmo valor. Todos os meses Deus mandava o mesmo valor que pagava todas as nossas contas. Não sobrava e nem faltava. Todos os meses era o mesmo valor, mas nunca eram as mesmas pessoas. Todos os recursos que tu precisa para cumprir um propósito já foram disponibilizados, querido. Não tenha medo de obedecer o chamado que Deus tem para a tua vida.
porque Deus pode te sustentar muito além da força do teu braço. O teu braço vai falhar mais cedo ou mais tarde, o teu braço depende do teu ânimo, o teu braço depende dos indicadores do mercado, o teu braço depende de oportunidades desse mercado financeiro capitalista, que a gente já percebeu que não tem estabilidade nenhuma, mas Deus tem toda a estabilidade e fidelidade para com a tua vida, para te fazer chegar no fim da vida no lugar certo. Creia nisso e não tenha medo de obedecer. A porta estreita não é uma porta para ser escolhida. A porta estreita não é uma porta para ser considerada. A porta estreita é uma porta que vai salvar o teu futuro, vai te fazer chegar no final da vida, no lugar certo. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé. Libera o violão para mim, por favor. Obrigado. Feche os seus olhos, por favor. Se Deus falou contigo nessa noite, deixa o Espírito Santo quebrantar o teu coração. Deixa Ele te tirar dessa prateleira, dessa olaria, e te trazer para aquela mesa onde as mãos do oleiro trabalham de forma delicada, singela. Ele vai te amassando, vai te apertando, mas não é para te fazer sofrer, é para moldar a tua vida como um barro nas mãos do oleiro é moldado, para que o fruto dessa relação redunde num vaso, um vaso que pode ser usado, carregando um tesouro, que é a palavra do Senhor, as boas novas de Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo dizia, somos vasos de barro que carregam esse tesouro das boas novas do Evangelho. Deixa o Espírito Santo moldar o teu coração nessa noite, te desapegando daquilo que tu achou que ia construir apenas na força do teu braço e te trazendo uma visão mais ampla, mais abrangente de sonhos e projetos que Deus traçou para a tua vida. Todo esse potencial que tu já carrega, toda essa inteligência, essa capacidade de empreender que tu carrega, é Ele que estava te preparando já para cumprir um propósito. Mas às vezes a gente se ilude porque a gente acha que a nossa capacidade não é para servir a Deus, a gente acha que nós não fomos chamados para cumprir um propósito, a gente foi chamado para construir um império. Não, Deus não te chamou para construir um império. Talvez tu seja um mordomo nas mãos dele, tomando conta de grandes estruturas, mas com um coração disposto a obedecer. Tenha um coração disposto a obedecer, que Deus vai te colocar sobre coisas que tu nem imagina, mas Ele só usa corações dispostos a obedecer. É isso que Ele revela em Davi. Davi tinha um coração que Deus podia moldar, por isso ele foi escolhido. Deixa Deus trabalhar teu coração. Obedeça aquilo que Ele já te pediu, aquilo que Ele já te apontou, aquilo que Ele já te revelou. Mergulhe nisso. Deixa Ele te levar muito mais longe do que tu imagina. Pai, nessa noite, diante da Tua igreja, nós clamamos por cada vida aqui, Senhor. Cada filho Teu, cada filha Tua, que nessa noite ouviu da Tua palavra. Teu Espírito Santo possa conduzir corações e mentes cativos à Tua presença nessa noite.
Teu Espírito Santo possa selar o coração e a mente de cada um deles para cumprir um propósito nessa geração. Pessoas que vão se levantar para dizer que obedecem, pessoas que vão se levantar para dizer: sim, Senhor, sim, eu quero que tu cumpras o teu propósito na minha vida. Sim, Senhor, eu quero mais disso, eu quero mais da tua presença, eu quero mais, eu quero conhecer mais. Teu Espírito Santo possa infundir, Senhor, em cada mente, em cada coração nessa noite, um desejo profundo de te obedecer. Que eles sejam mesmo, Pai, uma geração marcada pela intimidade e pela obediência, mudando, transformando a realidade dessa cidade, desse estado. É a minha oração nessa noite, Pai, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pastor Oberdan, por favor. Pode tomar o seu assento. O carreteiro já está pronto. Antes de encerrar, eu queria dizer para vocês que lá com o pastor Josias está à disposição de vocês a minha discografia. Meus 4 álbuns autorais estão gravados num pendrive que vem dentro dessa caixinha aqui. Aqui dentro tem um pendrive com meus 4 CDs, 120 episódios da série Mateando, são 120 episódios em vídeo, já compilados para o WhatsApp, e também todo o meu testemunho, gravado ao vivo na Igreja Batista da Orla, lá em Vila Velha, em setembro desse ano. Eu fui para lá para contar a minha história, e em 2 cultos lá eu pude contar toda a minha história, e está gravado, e está aqui nesse pendrive, para edificar a sua vida. Muitos outros testemunhos que eu não pude contar nessa noite, mas tu pode assistir aqui. Está ali, é só pegar com o pastor Josias. Tem maquininha de cartão lá e tem Pix também para facilitar o seu acesso. Leve mais de um para presentear as pessoas agora nesse final de ano. É um excelente presente para edificar a vida dos seus amigos. Gratidão por me receberem. Perdão pelo avançado horário, passei da hora que eu tinha combinado aqui com o pastor. Me perdoem, mas foi um grande privilégio estar com vocês nessa noite. Deus abençoe. Aleluia. Vamos orar ainda com o irmão Gesiel aqui. A gratidão a Deus pela sua vida, por tudo que Jesus falou através dele. E a gente agradece de coração. E agora está chegando o Natal. E o Natal é tempo do maior dos presentes, da graça de Jesus, de Deus sobre a nossa vida. Então a gente está reforçando o convite aí dos irmãos. O material do nosso irmão Gesiel ali, o pastor Josias tem ali, ele com certeza é um conteúdo que pode mudar a história de pessoas. E a gente aproveitar, e ora, a família é grande, né? Pinha é vendedor ali, e o Josias também era bom vendedor, o Josias era bom vendedor na pecuária, né? Então ele vai atacar cada um aí. A Lourdes ali, ó. Então, tem bastante gente aí, ó, que são bons aí em vendas, mas a gente brinca, mas com certeza o conteúdo é o que faz a diferença. Eu tenho certeza que Jesus pode falar na vida de tantas outras pessoas, então a gente reforça ali. E gratidão. E eu quero convidar a igreja para nós, vamos colocar de pé, vamos orar e agradecer a Deus pela vida, então, do irmão Gesiel, que no próximo momento, aí, de repente, a gente deixa o pastor Josias como o agente dele aqui na região Celeiro. Vamos programar uma nova agenda, um novo roteiro, e ele vai estar conosco aqui em outras vezes. A gente sempre fala que o pessoal aqui nos cobra muito, né, que a gente tenha outras celebrações campeiras durante o ano, não apenas em setembro. E agora a gente já tem tudo encaminhado. Amém. Então, com certeza. Graças a Deus. Estenda a sua mão assim para cá. Daí vamos orar, vamos agradecer a Deus pela vida do nosso amado irmão Gesiel. Senhor Jesus,
Muito obrigado ao Senhor pela vida do nosso irmão Gesiel, por tudo quanto o Senhor falou através da vida e do ministério dele, Senhor. Obrigado ao Senhor Jesus pelo dom, pelo talento, Senhor, que o Senhor colocou na vida do teu filho. Também ao Senhor pelo propósito e pela chamada, pelo ministério que o Senhor confiou a ele. Nós te agradecemos ao Senhor Jesus por todas as bênçãos e por tantas vidas, Senhor, que têm sido alcançadas através da sua vida, do seu testemunho, das suas canções e do seu ministério, Jesus. E oramos ao Senhor e rogamos a Ti que o Senhor continue abençoando a vida dele, sua família, Senhor amado, sua casa, guarda, Senhor Jesus, continua protegendo, continua trazendo saúde e graça cada vez mais e mais sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, Jesus. Continua, ó Senhor, abrindo as portas, provendo, suprindo todas as necessidades, Senhor, e que cada vez mais e mais portas venham se abrir para que Ele venha falar de Jesus, falar da nossa cultura, falar do nosso estado e do que o Senhor tem feito no nosso estado, em cada vez lugares mais longes desse mundo, Senhor, que o Senhor possa levar Ele, para que o Teu nome continue sendo exaltado e glorificado através da vida do Teu Filho. Nós assim oramos, Senhor, e Te agradecemos, ó Pai, por esse tempo tão especial, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Gratidão. É a palavra que com certeza marca esse momento no nosso coração. E estão todos convidados, desde o irmão Gesiel agora, pastor Josias. A gente quer, depois que você conhecer o material, adquirir o material ali também. E nós estamos terminando agora o nosso carreteiro ali. Daí estão todos convidados a passar aqui para a igreja, aqui para o salão, pode ser por aqui também. Vamos ver se eu achar melhor aí. E vamos continuar celebrando e em comunhão. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre. Todos dizemos amém. Nós tivemos um problema na internet e a transmissão caiu, né? Foi isso, né? Mas o pessoal está gravando, então depois a gente vai disponibilizar o vídeo, tá certo? É só para os irmãos saberem.